E aí, moçada, tudo bem? O papo hoje é como resolver provas de concurso público. Bom, a primeira dica é a seguinte: conheça a prova. Então, você no dia lá vai receber a prova e você precisa entender a prova, perceber se a prova está tão difícil quanto você imaginou, se a prova está mais fácil, que tipo de prova que você vai fazer. É bom você saciar essa ansiedade sua, mostrar para você mesmo que tipo de prova você vai enfrentar. Você não pode, a cada folha que você virar ali, você ter um ataque por estar vendo uma questão mais complexa do que você imaginava, ou coisa do tipo. Então, primeira coisa, dá uma sacada na prova e entenda que tipo de prova que você tem pela frente, tá? Isso vai diminuir a tua ansiedade. Esse é um problemão que a gente enfrenta, que é responsável por a maior parte dos brancos que a gente tem. Sabe aquele branco que você fala assim, não me lembro de uma coisa que eu sempre usei. É uma informação que eu sei com certeza absoluta, mas sumiu da minha mente. O que é isso? A ansiedade é a maior responsável por esse tipo de problema. Comece a trabalhar as questões pela questão mais simples para você nesta prova. De repente, essa prova, você tem um conhecimento bom de informática, mas nesta prova, a informática está muito difícil. De repente, naquela passada de olho que você deu inicialmente pela prova, você percebe que nas questões de língua portuguesa, ou nas questões de matemática, ou qualquer outra matéria, você percebeu ali um grupinho de 2 ou 3 questões mais simples. Questões mais simples, aparentemente mais simples, que você olha, você percebe que aquele assunto é um assunto que você domina, comece por ali. Aquela questão mais tranquila, que você percebe que não é tão rebuscada, comece por ali. Por uma simples questão que você deve se sentir bem no começo da prova. Então eu faço uma questão que me faz sentir bem, e isso me ajuda a passar esse período da prova com um estado de espírito, um estado emocional bom. Se você já começa por uma questão muito difícil, a chance de você se estressar com aquele momento de dificuldade logo no início da prova é grande, e isso pode atrapalhar todo o teu desempenho. Ok? Então comece pelas questões mais tranquilas. Outra dica: use todo o tempo que você tem para fazer a prova. Então é o seguinte, você vai, previamente você já sabe quanto tempo você tem para resolver a prova. Então suponha que você tenha 4 horas e meia para trabalhar a prova e preencher o gabarito. Então vamos deixar meia hora para o gabarito. Precisa de meia hora para o gabarito? É claro que não, mas eu vou te mostrar já o que a gente vai fazer com essa meia hora. E aí me sobram 4 horas. Essas 4 horas que sobraram eu vou dividir então em 4 períodos dentro da minha prova. Na maior parte das provas hoje em dia você sequer pode levar um relógio, mas de alguma forma o fiscal vai marcar o tempo no quadro ali em frente aos concorrentes. Ele vai marcar de alguma forma a quantas anda o tempo que vocês estão trabalhando a prova. Então é o seguinte, suponha que a sua prova tenha 16 páginas. Então você dividiria ela em 4 espaços. Então na página 4 você faz uma marquinha, na página 8, na página 12 e na página 16. Com isso, ao trabalhar as questões, você teria como medir o tempo que está sendo utilizado para as questões. O que isso vai evitar? Que você tenha que correr em determinado momento mais do que você consegue, de forma que isso pudesse atrapalhar, inclusive, o desempenho da tua prova. Então a ideia é que você, chegando na página 4, teria passado por volta de 1 hora. Quando você chegar na página 8, você estaria na metade do tempo que você tem disponível para a prova. Então, estas marcas iriam lhe ajudar a aferir o tempo que resta, o tempo que já passou, e você estaria trabalhando dentro daquilo que você estabeleceu de tempo para a sua prova. Normalmente, você tem algo em torno de 3 minutos para cada questão, mas esse macro, você entender durante a prova toda a quantas anda o teu trabalho de resolver as questões, é muito útil, vai te ajudar demais. Tá bom? Agora é o seguinte, você passou pelas questões, então você passa procurando pelas questões mais tranquilas. Marca com um círculozinho assim sobre o número da questão,
aquelas questões que dá para você trabalhar, mas não é uma questão tão simples assim. Você percebe que aquilo vai tomar um tempo teu. Então é o seguinte, marca com uma bolinha e vai para a próxima. Você vai encontrar um tipo de questão que é aquela questão, assim, ela está em aramaico antigo. Sabe, é aquela questão que para você ela é impossível. Então não perca nenhum momento nessa questão. Identifique esse tipo de questão, já coloca um X sobre o número da questão e vai embora. O teu objetivo é encontrar as questões mais tranquilas. Ok, numa segunda passada, você começa a trabalhar essas questões que você marcou com uma bolinha. Essa questão que você marcou com uma bolinha, você vai dedicar um bom tempo a ela, porque é o tempo que te resta para trabalhar essas questões bolinha. As que vão ficar por último vão ser as questões do tipo X. São aquelas que você realmente ia ter que fazer, chutar e arriscar alguma alternativa. Então você já marcou previamente. Se lá no final da prova eles falarem assim, olha, falta 5, 10 minutos para você entregar a prova. Bem, então você vai ter que trabalhar esse tipo de questão. Você ia arriscar mesmo? Então vamos usar esse tempo ruim para esse tipo de questão que você colocou um X, que você vai arriscar realmente. Ok? Quando der meia hora, você já terminou todo esse processo. Então você foi medindo, né, o tempo durante a feitura da prova. Você trabalhou primeiro as questões mais tranquilas, depois você trabalhou aquelas que você percebeu que dá para trabalhar, mas que iria tomar mais tempo seu, e depois você arriscou naquelas que você sabe que tem que arriscar porque você realmente não conhece. Mas agora, você passa para o gabarito as questões que você resolveu, com exceção de umas 3 questões, do tipo que você colocou uma bolinha, ou seja, daquelas que dá para você trabalhar, mas que você quer investir um pouquinho mais de tempo nela para conferir se aquela resposta que você colocou realmente está correta. Então você passa um asterisco nessa questão, e na hora de passar para o gabarito, não passe esta questão que tem o asterisco. 3 questões. 3 questões. Passou todas as outras questões para o gabarito. Estas 3 você não passou para o gabarito. Você deve levar algo em torno de uns 10 minutos, quando muito, para preencher todo o gabarito com muita atenção. Vão restar 20 minutos que você deve dedicar a estas questões do tipo asterisco que você marcou e que você vai investir todo o tempo que resta para trabalhar. Se em algum momento o fiscal falar assim, pessoal, faltam 2 minutos para entregar a prova, que você vai ouvir esse aviso aí, você só tem 3 questões para passar para o gabarito. Ou seja, você vai poder utilizar todo o tempo que você tem disponível para trabalhar essa prova. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas, desse vídeo, e que você faça uma boa prova. Meu nome é Adalberto Pinto e eu espero que Deus te abençoe e que você seja bem sucedido na sua carreira. Ok? Um abraço.